Você já ouviu falar de uma planta que se chama agave? Eu não conhecia, novidade para mim, é uma planta mexicana e 100% natural. Agora, o que é o mais impressionante é que essa planta tem sido utilizada para adoçar alimentos e tem se dito muito que pode melhorar a dieta e garantir menos calorias e mais saúde quando a gente quer dar uma adoçadinha na vida. Vamos saber mais sobre isso com a minha convidada que vem a primeira vez ao programa. Ela é personal diet e nutricionista funcional, Fernanda Scher. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada. Tudo bem? Prazer recebê-la. Quero até te parabenizar pela matéria que você escreveu a respeito do agave, achei muito legal, de uma matéria super completa e a gente ficou com curiosidade, né? Ficamos curiosos aí para saber o que é o néctar do agave. Bom, o agave, na verdade, é um cacto comestível de uma planta originária do México. Tá. E é uma planta considerada suculenta, então ela tem uma quantidade de líquido grande e é desse líquido que é extraído o xarope. Certo. A gente tem essa comprovação ou a planta já sendo utilizada para adoçar alimentos e receitas há quanto tempo aqui no Brasil? No Brasil é relativamente novo, então ele está ficando bem conhecido e as pessoas estão descobrindo, porque ele é um interessante substituto ao açúcar. E ele tem uma vantagem, que ele tem um baixo índice glicêmico. Então vamos explicar, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é o seguinte, ter um baixo índice glicêmico é benéfico para a saúde, tanto para perda de peso quanto para casos de diabetes. Tá. Mas não pode se associar ao agave como um alimento que pode ser liberado para tanto perda de peso quanto diabetes. Então o índice glicêmico significa que ele é absorvido lentamente pelo corpo. Então ele não promove um aumento repentino de glicemia e nem de insulina. Certo. E a insulina é o hormônio que regula o açúcar no corpo, no organismo. Então, aumentos de insulina no corpo estão relacionados com várias doenças, desde diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e obesidade. Então, não é interessante ter uma grande quantidade de insulina no organismo. E quando a gente faz o consumo, a troca pelo agave, então quem tem diabetes pode consumir? Não dá para afirmar desse jeito. Então, assim, entre o açúcar branco e o agave é melhor para diabético, já que ele tem esse índice glicêmico mais baixo. Mas, na verdade, ele pode ser consumido por diabéticos controlados e dentro de uma dieta equilibrada. Não adianta, né, só estar pensando nessa substituição. Então, tem que ser uma dieta equilibrada e com moderação. Então, ele pode sim ser consumido, mas dentro dessas questões, né, com essa moderação. E quais são as propriedades dele? Né, os benefícios que ele pode oferecer para a gente? Bom, primeiro o agave é um produto orgânico, a planta é cultivada sem uso de agrotóxico, então ele tem essa vantagem de ser natural. Além de ele ter um baixo índice glicêmico, ele é rico em vitaminas e minerais, então ele é muito mais nutritivo do que o açúcar branco, por exemplo. Para uso, ele é muito prático, porque ele é menos viscoso que o mel e ele tem um sabor mais suave. Então, em receitas, ele pode ser usado em receitas desde bolos, tortas, como também café, chá, que o mel já não daria, né? O mel já fica, pela viscosidade e o sabor residual, não seria tão adequado quanto o agave. Então, ele tem essa vantagem. E outra vantagem é que ele adoça em torno de 2 ou 3 vezes mais do que o açúcar. Então, pode ser usado em menores quantidades. Então, a gente economiza calorias aí também. Exatamente, economiza caloria aí, porque caloricamente ele é até parecido com o mel. Uma colher de sopa de agave tem em torno de 70 calorias, o mel tem em torno de 65, até um pouquinho menos. Mas como ele é usado em menor quantidade, ele vai ser mais interessante por essa razão. Você vai usar um pouquinho só e vai adoçar mais. E a gente vai mostrar aqui no programa, a gente vai fazer uma comparação já dos tipos de açúcar, como que a gente pode então trocar um pelo outro e acrescentar, incluir na nossa alimentação diária. Só que eu queria mostrar para vocês a planta, a gente tem aí, não tem, diretora, a planta? Olha lá, é esse aí, né? Olha que bonita. E eu tava lendo, é ela também que dá origem à tequila? Exatamente. É a mesma planta, chama agave azul, e ela dá origem ao agave e à tequila. Que interessantíssimo, gente, olha lá. E aqui no Brasil é fácil de encontrar já o produto? Fácil de encontrar, antes só tinha em loja de produtos naturais, agora os supermercados também têm e algumas marcas, antes também tinham poucas marcas, agora tem mais marcas trazendo esse xarope, então não é difícil não. A gente pode precisar as calorias de uma colher do agave? Uma colher de sopa, em torno de 20 a 25 gramas, tem umas 70 calorias mais ou menos. Tá, e comparando aí com o açúcar? Com o açúcar tem em torno de 90 a 100 calorias e o mel em torno de 65, 70 também. Então vou mostrar?
Vamos. Te convido a conhecer a nossa cozinha. Vamos mostrar aqui que a gente vai fazer uma comparação muito legal para todo mundo aprender em casa, para deixar a vida mais saudável. Tem coisa melhor do que essa? Não tem. Então a gente tem aqui esse açúcar que é o Demerara. Eu nunca experimentei. Todo mundo fala, mas o que é o Demerara? O açúcar Demerara, ele é um açúcar mais nutritivo que o açúcar branco, mas ele também não tem esse sabor forte como o açúcar mascavo. Tá. Tem muita gente que não gosta do açúcar mascavo. Ele não adoça muito, então? Não, o açúcar mascavo adoça um pouco menos que o Demerara. A gente pode colocar numa escala o cristal, que é o mais doce, que é o refinado. Depois o açúcar Demerara, que está no meio do caminho, então ele sofre algum refinamento, mas ele mantém ainda todas as vitaminas e minerais do açúcar mascavo. Olha que bom! Então ele é uma ótima opção, porque ele é suave e ele é nutritivo, assim como o açúcar mascavo. Então os nutrientes são ferro, vitaminas do complexo B. Mas em termos de calorias é bem parecido? Todos muito parecidos. Os três são praticamente iguais. É o efeito no organismo que faz a diferença. O açúcar mascavo, então, que dá origem... Na verdade é o processo de refinamento que muda. O açúcar mascavo é o mais bruto, então ele vai sofrer nada de refinamento. Então ele vai manter todos aqueles nutrientes, as vitaminas, ferro, minerais, super importantes para o organismo. E o Demerara está nesse meio do caminho, ainda mantém, mas ele tem um refinamento leve que deixa o sabor mais suave. Em receita ele fica tranquilo, assim, para fazer... Nem percebe? Não percebe, para fazer um bolo, alguma coisa. Que é hábito, né? Exatamente. De utilizar todos os dias, até para adoçar um cafezinho, ele pode ser usado. É uma forma de deixar a alimentação mais saudável com pequenas mudanças. Para os diabéticos? Para os diabéticos, tudo depende também de um planejamento alimentar individual, mas com moderação, depende do grau também da diabetes. Pode ser que o açúcar mascavo tenha uma possibilidade do mascavo ou o Demerara. Mas o ideal é ou um adoçante natural ou o agave, também acho que é uma opção melhor do que o próprio açúcar Demerara ou mascavo. Agora, quais são os problemas? Isso eu acho super importante, até pedir para as meninas incluírem aqui. O açúcar refinado, que é o que a gente consome, que é o açúcar branco, né? Que é o que a gente consome em excesso e parece que as pessoas não conseguem se livrar deles. A gente fala, mas você não quer açúcar ou adoçante? Ai, açúcar, ai, adoçante. Então, assim, quais são os problemas que o consumo, o excesso desse açúcar traz para o nosso corpo? Então, isso que você falou, realmente acontece. Assim, o açúcar branco, ele acaba criando um vício no nosso organismo, justamente pela questão do índice glicêmico. Como ele aumenta rapidamente o índice glicêmico, faz um aumento de glicemia rápida, isso promove uma queda em seguida. Então, você acaba tendo mais fome e fica com essa alteração de insulina e glicemia no sangue, que vai gerando fome, compulsão alimentar, vontade de comer mais, e o vício pelo açúcar. Então vicia. Vicia mesmo. É por isso que quando a gente pergunta açúcar ou adoçante, açúcar. Vicia mesmo. É vício, então. Mas o problema dele é que, assim, além de ele não ter nutrientes, ele é uma caloria vazia. A indústria foi lá e tirou tudo que tem de bom, todos os nutrientes, deixou só o carboidrato e caloria. Além de retirar esses nutrientes, ele por si só, além de não nutrir, ele também retira alguns nutrientes do organismo. Ah, é? Ele faz uma depressão de cálcio, magnésio, vitaminas do complexo B, cromo. Jura? Então, e a gente acaba eliminando isso na urina, por exemplo? A gente vai ter uma eliminação dessas vitaminas quando ele é consumido em excesso, claro, né? Não uma vez ou outra, mas com consumo diário ou em excesso, ele vai fazer uma depleção dessas vitaminas. E não só no cafezinho, mas no bolo, nas receitas porque a gente diárias. usa, às vezes, né, acha que usa pouco, porque adiciona pouco, mas está comendo um docinho aqui, um docinho ali. E a falta dessas vitaminas pode levar desde uma falta de disposição, como problemas de imunidade, problemas digestivos, e aí alterações de pele, unha, né, de tecidos. Gente, então, sem contar doenças mais sérias, né, diabetes e obesidade. Que a diabetes pode aparecer também pelo consumo do açúcar, exatamente. Olha o perigo de ser viciado no açúcar. Então, isso vale para todas as pessoas. Vamos trocar. Substituição. Açúcar refinado, nem pensar. Para todo mundo, legal, né? Para todo mundo. Então, olha, não tem nem desculpa. Ou de vez em quando, nesse caso, é aquela coisa assim, final de semana um doce. Exatamente. Ou uma quantidade pequena, né? Moderada. É aquela coisa que vai na casa de alguém, ou vai almoçar fora, e quer muito comer uma sobremesa, divide com alguém, come em quantidades moderadas. Mas dentro de casa, não compre. Não deixe em casa, deixe para comprar um açúcar mais saudável e quando quiser fazer um doce, utilize esses na receita. Ou o próprio agave, porque o agave pode ser usado mesmo em receitas. E é isso que a gente vai mostrar. Deixa eu pegar aqui. A gente separou uns moranguinhos porque eu quero experimentar o agave. Tem gente que vai lá nesses moranguinhos e coloca
o açúcar. Tem gente não, um monte de gente, todo mundo faz isso. Ai, que delícia, vou comer uns morangos. Ai, mas tá tão sem graça esse morango, deixa eu colocar um açúcar. De jeito nenhum, a partir de hoje você vai aprender a colocar então o agave que já tá aqui. Ah, a diretora falou que tem tipo em creme de leite também, aí pesou mais ainda, hein, diretora? Aí o negócio ficou, aí virou... Aí deixou de ser saudável, aí né? deixa aí, Ah, Maria, nem sei dizer. Então a gente vai mostrar agora a diferença do mel e do agave, porque eles são muito parecidos, né? Você quer mostrar a textura deles? O mel, no caso, para adoçar. Ele tem benefícios para a nossa saúde. Tem. Apesar O mel de é calórico. nutritivo, ele ajuda a eliminar bactérias do organismo, ele faz um equilíbrio do intestino que o agave também faz. Tá. Então eles são ricos em frutoligosacarídeos, que são substâncias que aumentam bifidobactérias, que são bactérias boas para o intestino. Os dois têm essa vantagem. Tá. Mas como uso, o mel ele açucara, né? Ele fica mais viscoso, então ele não é tão interessante para líquidos quentes, então o agave tem essa vantagem. E o sabor, como eu falei, é mais suave, então algumas pessoas podem preferir, mas isso não dispensa o uso do mel, o mel também é nutritivo. A gente pode inserir na alimentação pelo menos uma colher por dia do mel. Uma colher de sopa, mais ou menos, dependendo da pessoa, mas mais ou menos isso. Tá. A vantagem do agave também com relação ao mel é que crianças pequenas podem usar. Porque o mel, ele tem um risco de contaminação por botulismo, né? Então, crianças menores de 1 ano, alguns médicos dizem que menores de 2 anos, não podem estar usando. Já o agave pode ser liberado. Olha que bacana, porque também é 100% porque ele natural. Exatamente. E ele, porque ele não é tão forte. E porque o processo de fabricação dele é em alta temperatura, então ele vai estar eliminando esse risco. Embora crianças pequenas não necessitem, né, de muito adoçar, deve vir da própria fruta. Mas uma vez ou outra, um suco ácido pode ser usado. Né, uma limonadinha. Claro, pra adoçar um pouquinho. Pra dar um gostinho. Ai, que legal. E olha, dá pra perceber, né, a diferença então assim, deles, o mel, você pode ver que... cremoso, assim. Ele é diferente, ele tem umas partículas de açúcar, né? Então... Tem restaurante já usando o agave em molhos? Tem, restaurantes naturais, sim. Olha, que bacana. Nós vamos fazer uma receita com molho de salada. Ele é muito mais líquido. líquido. Vamos fazer. Olha, que legal. Ele pode ser usado em molho de salada, então com esse sabor suave pode ser usado em várias receitas. Quero experimentar. Agora vai e calorias, mel e agave? Quanto uma colher de mel tem aí de calorias? O mel em torno de 65 e o agave em torno de 70. Tá. Mais ou menos isso. Tá. Vou botar um pouquinho pra você provar. E aí tem os adoçantes também, né? Vamos falar dos adoçantes também? Porque eu acho que mitos e verdades podem aparecer quando a gente vai falar dos adoçantes. Porque tem muita gente que fala assim, eu faço uso diário de adoçante, tá? Já tem muito tempo. Fala assim, você não tem medo? Porque dizem que adoçante em excesso pode dar câncer, uma série de coisas. É verdade? Ou não é comprovado? Na verdade existe pouca comprovação, mas existe muita indicação que adoçantes artificiais como sacarina sódica e aspartame podem levar não só a câncer, como a outras doenças, Parkinson, Alzheimer, alterações mentais, isso no futuro, mas imediatamente também podem estar, o aspartame, por exemplo, ele faz um bloqueio do triptofano, que é um aminoácido que produz serotonina. Então ele pode nos deixar mais ansiosa, com mais vontade de comer doce, alterações de humor. Então isso pode acontecer pelo esse consumo excessivo de aspartame. Mas um pouquinho, no cafezinho, no café da manhã, algumas gotinhas. Como ele é acumulativo, se usar um pouquinho, uma vez por semana, talvez não tenha tanto problema. Mas se a pessoa pode trocar por um adoçante mais saudável, é muito melhor, né? E os adoçantes mais saudáveis? Aqui a gente tem exemplos, então. Esse aqui é um de gotinhas. Esse é provavelmente sacarina sódica. Então ela tem sódio, pode fazer uma sobrecarga renal e hepática, retenção de líquidos e promover até uma hipertensão. Se consumido em excesso, né? Sério, eu não sabia que tinha sódio no adoçante. É sacarina sódica. E o aspartame tem esses problemas que eu te falei, assim, de todos o aspartame é ao meu ver, o pior. Por isso que os médicos proíbem na gravidez. Exatamente. Então é muito sintético, é uma química, né? Então os mais indicados seriam, primeiro de todos é o stevia. Que tem muita gente que não gosta, porque ele deixa um sabor saborzinho amargo. Não é tão gostoso. Porém, agora existe a stevia doce. Ah, é? Já tem? É novo, Ah, que beleza. E aqui é um exemplo de um adoçante também que tem aspartame.